Fala Nação Cruzeirense, começando o nosso pré-jogo. Quanto tempo que a gente não fazia um pré-jogo aqui no canal, né? Essa pandemia aí deixou mais de 2 meses o Cruzeiro afastado dos gramados aí por conta da pausa no futebol. Agora o Cruzeiro voltando a jogar, vai enfrentar a equipe da URT neste domingo às 11 horas da manhã. Então fica ligado, a gente vai trazer todas as informações, provável escalação, desfalques. Então fica ligado, se inscreva no canal antes de começar o vídeo, deixa o gostei e no final participa nos comentários deixando o seu palpite aí, que aí no pós-jogo, o pós-jogo vai ser ao vivo, a gente vai fazer uma live aqui no canal e a gente vai mostrar os comentários de quem acertou o palpite. Então participa aqui, ó, comenta quanto você acha que vai ficar essa partida entre Cruzeiro e o RT, que a gente vai trazer agora as informações, o nosso pré-jogo. Pois é, como a gente disse, Cruzeiro enfrenta o RT neste domingo às 11 horas da manhã. Jogo pela manhã, Cruzeiro voltando a jogar com muitas novidades, treinador novo. Da equipe que jogou na última partida, não ficou o treinador, o diretor de futebol foi trocado, então tem muitas alterações. E a gente está bem empolgado também, porque a gente quer ver como que vai jogar esse time, se vai ser um time muito ofensivo, como vem falando o Ederson Moreira, se vai ser um time que ainda vai estar sem entrosamento. A gente quer ver para saber como que vai ser, né? E a gente não vai ter dois jogadores que são muito importantes nesse elenco do Cruzeiro. O Jadson e o Maurício, eles receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Coimbra, que foi a última partida do Cruzeiro, e aí eles cumprem suspensão agora contra o RT. Então a gente não vai ter o Jadson e nem o Maurício. O Maurício no setor ofensivo ali vinha sendo, antes dessa pausa por conta da pandemia, um dos principais jogadores do Cruzeiro, se não o principal, e o Jadson ali talvez analisando o time todo, junto com o Kaká, o próprio Maurício, o Fábio, os jogadores mais importantes do elenco, vinha jogando muito bem também. Tanto é que a torcida criou um carinho muito grande com o Jadson, então, sem dúvida alguma, vão ser dois grandes desfalques, mas a gente tem a provável escalação também, a gente vai trazer para vocês. E já falando em provável escalação, a gente sabe que o Angulo veio para o Cruzeiro, ainda não jogou, chegou assim que o futebol foi paralisado. E aí o Palmeiras agora, antes dele jogar, já pediu o retorno dele, mas o Cruzeiro conseguiu que ele ficasse até esse jogo desse domingo. Então o Angulo deve jogar como titular, ele deve começar aí e fazer a sua estreia e sua despedida do Cruzeiro, porque ele não deve mesmo permanecer no Cruzeiro, deve retornar para São Paulo na próxima segunda-feira. E aí outro jogador que deve fazer a estreia é o jovem Stênio, né? O Stênio que subiu da base para o profissional durante o retorno do Cruzeiro, depois da pandemia, não que a pandemia nem passou, né? Depois da pausa por conta da pandemia, ele subiu pro profissional, tá treinando muito bem, já fez golaço no treino que viralizou aí nas redes sociais e vai ser titular de acordo com as informações aí apuradas pelo Samuel Venâncio, que foi quem trouxe aí essa provável escalação da equipe do Cruzeiro que a gente vai trazer para vocês. Mas antes de começar a trazer aí essa provável escalação do Cruzeiro, falar um pouquinho da equipe da URT também, que é importante a gente saber sobre o nosso adversário. E a gente sabe que essas equipes do interior, essas equipes menores, né, que muitas vezes assinam um contrato com os jogadores até o fim do campeonato estadual. E a gente sabe que a pandemia atrasou muito, né? O campeonato estadual já era para ter acabado faz tempo, já era para a gente estar aí em fase muito avançada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. E aí, infelizmente, a gente teve esses problemas, equipes menores aí sofreram muito também, né? E aí a equipe da URT, por exemplo, dos 11 jogadores que jogaram como titular no último dia 15 de março, que foi a última partida da equipe da URT, só 2 ficaram na equipe. Ou seja, eles perderam ali 9 jogadores da equipe titular, que foi titular no último jogo, sem contar reservas também que perderam aí durante essa pausa por conta da pandemia. Dos jogadores que ficaram, que foram titular na última partida da URT, foram o Val Kennedy e o atacante Kesley. Então esses dois jogadores foram os únicos que jogaram a última partida como titular e que ficaram depois da pandemia. A gente destacou aqui que por conta dessa pausa os contratos de muitos jogadores acabaram e aí, obviamente, eles perderam e tiveram que ir no mercado bem rapidamente também para conseguir novos jogadores. O próprio treinador da equipe da URT, o Ademir, também deixou a equipe, foi para o Vila Nova e aí quem chegou para assumir a equipe da URT foi o Jonathan Alemão. Ele chegou, assumiu a equipe, trabalhou muito pouco porque a equipe da URT voltou a treinar no dia 15 de julho, assim que foi determinado aí, oficializado o retorno do Campeonato Mineiro, eles começaram a treinar aí poucos dias, né, não tem nem semanas direito, e aí já vão enfrentar essa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que já vem treinando há mais tempo, né, depois que conseguiu a liberação da prefeitura, voltou às atividades na Toca da Raposa, seguindo o protocolo ali
para evitar contaminação, usando máscara. Depois até deu uma certa liberdade, porque começou a fazer com mais frequência os exames ali que detecta a Covid, e aí o Cruzeiro vai enfrentar essa equipe da URT. A gente já tem a provável escalação. O goleiro, o Fábio. Lateral direito a gente vai ter aí o Raul Cáceres fazendo a sua estreia pelo Cruzeiro. A dupla de zaga a gente deve ter o Kaká e o Léo. Na lateral esquerda a gente tem a reestreia do Patrick Bray, que está retornando ao Cruzeiro depois do empréstimo lá na Ferroviária. No meio de campo a gente tem aí o Jean ganhando a posição do Jadson, já que o Jadson cumpre suspensão. O Ariel Cabral também deve ser titular do lado do Jean ali no meio de campo. Um pouco mais à frente a gente deve ter aí o Ivan Angulo, o Regis e o Stênio formando ali o trio um pouco mais avançado. O Regis deve jogar centralizado, o Angulo e o Stênio pelas beiradas do campo. E lá na frente a gente vai ter o Marcelo Moreno, jogador importante que retornou para o Cruzeiro e vai ser titular dessa equipe nesse jogo deste domingo. O Samuel Venâncio, que postou no perfil dele no Twitter aí essas alterações ali, essas mudanças na equipe do Cruzeiro. É apenas a provável escalação, a gente sabe que a imprensa não está tendo acesso lá na Toca da Raposa, então pode ser que a escalação oficial não tenha nada a ver com isso, mas deve ser mais ou menos isso daí mesmo que vai jogar. O Cruzeiro é o 5º colocado do Campeonato Mineiro e a equipe da URT é a 8ª colocada, né? E aí o Cruzeiro precisa vencer essa partida, porque se não vencer, já aí se despede do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro precisa vencer essas 2 partidas, torcer contra a Caldense que vai jogar contra o Tupinambás, né? E aí a gente espera que o Cruzeiro consiga um bom resultado para tentar ali avançar a segunda fase do Campeonato Mineiro. Também não sei se seria tão importante assim avançar, porque o Campeonato Brasileiro, quando chegar nessa fase final do Campeonato Mineiro, já vai começar a conflitar ali as datas. Então talvez para o Cruzeiro dedicar 100% das atenções ao Campeonato Brasileiro seja melhor sair, não sei também, né? Fato é que esses 2 jogos aí dessa primeira fase, vão ser muito importantes para a gente rever o time do Cruzeiro, saber como tá, e também para o Anderson Moreira terminar os últimos ajustes ali antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Novidades para esse jogo: o Cruzeiro vai fazer uma transmissão no canal oficial do YouTube só com áudio, porque o Cruzeiro não pode mostrar imagens do jogo, já que tem contrato com a Globo, e esse jogo vai ter transmissão também do Sport TV e do Premier. O Cruzeiro com essa transmissão para o torcedor cruzeirense, com o narrador cruzeirense, comentaristas, então vai ser algo muito legal para o torcedor acompanhar, talvez colocar na televisão o vídeo, mutar ali e ouvir na TV Cruzeiro, no Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo essa transmissão aí bem especial para o torcedor. E além disso, o Cruzeiro está com o Tô Com Saudade, né, que é a campanha que o Cruzeiro está fazendo aí para o torcedor adquirir o seu ingresso virtual e acompanhar aí conteúdos exclusivos desse jogo. Inclusive 8h30 mais ou menos, se eu não estou enganado, acho que é 8h30, a gente vai ter uma live aí, um show da dupla Diego e Vitor Hugo, uma dupla sertaneja para quem não conhece. E aí eles vão fazer um show antes do jogo e na sequência a gente vai ter essa partida. Então quem não comprou o ingresso virtual, quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição também. Se você for lá no site do Cruzeiro, nas redes sociais, você vai acessar e vai achar isso. Tem muito conteúdo bacana, inclusive a numeração fixa do Cruzeiro para a temporada foi divulgado primeiro lá. Eu comprei o meu ingresso, está muito legal o site, tem uns conteúdos legais. Quem puder e quiser comprar, o link vai estar na descrição. E só destacar também, a gente falou no começo do vídeo, aqui no Diário Celeste a gente vai ter uma live de pós-jogo. Assim que a partida acabar, desligou a televisão, vem pro YouTube, a gente vai fazer uma live aqui analisando a partida, dando nota aos jogadores, e a gente quer a sua participação em vídeo, ao vivo. A gente vai convidar alguns torcedores que quiserem participar para participar da nossa live por videoconferência. Então fica ligado, a gente vai fazer isso, esperamos que tenha a participação de vocês, que vocês queiram participar do pós-jogo. Então acessa aqui o YouTube assim que a partida acabar, que a gente vai trazer as informações ali, a análise da partida, a nota dos jogadores, todas as informações para você. Então esse foi o nosso pré-jogo com todas as informações. Vai aí embaixo também, comenta o seu palpite, que aí no pós-jogo a gente vai mostrar quem acertou aqui o palpite, se alguém acertar, né? Então participa, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei no vídeo e até a próxima.